A gente vai falar sobre as evidências da evolução biológica, que vocês podem acompanhar a partir da página 110, certo? Então, sobre as evidências, o que são essas evidências da evolução biológica? São vestígios de seres que viveram no passado, né, que demonstram que as formas de vidas atuais são diferentes das que existiram em outros momentos aqui da história da vida na Terra, e que vai nos dar aquela base fundamental de que em algum momento os seres vivos tiveram um ancestral comum. Então, uma das principais evidências da evolução biológica são os fósseis, né? Que os fósseis, para ocorrer um processo de fossilização, tem que ter vários estágios, o animal ele tem que ser soterrado rapidamente após a morte, tem que ter uma ausência de decomposição bacteriológica, tem que ter uma composição química e estrutural do esqueleto do animal que foi soterrado, né? Ou seja, as partes que são biomineralizadas vão conter lá, né, carbono, fosfato, silício, né, que são os elementos químicos que vão provar para a gente que realmente aquele vestígio é um fóssil, né? Para ser fóssil não basta ser só soterrado, não. Ele tem que ter um período, né, de mais ou menos 14 mil anos soterrados ali, sofrendo todos os processos, né, de resistência aos materiais orgânicos. Enfim, é um leque de fatores, né, que vai determinar se o indivíduo ele vai ser um fóssil ou não. E existem vários tipos de fósseis, né? Existem as impressões que são deixadas nas pedras, né, nas rochas e tal. Existe o âmbar fóssil, existe os moldes, existe o contramolde. A segunda evidência evolutiva é o que nós chamamos de anatomia comparada. Que é isso? São estudados, né, alguns órgãos de determinadas espécies e é feita uma comparação anatômica e fisiológica. Que é isso? A comparação anatômica, o que é a anatomia? A parte da biologia que estuda as partes do corpo. Então, eles vão pegar umas partes do corpo, vão pegar uma parte do corpo, né, de determinadas espécies e vão fazer uma comparação. Nessa comparação, eles vão estudar a fisiologia, que é o quê? A função que aquela parte do corpo ela possui em cada uma das espécies. Tá bom? Entenderam, né? Eu gaguejei um pouquinho, mas acho que deu pra vocês entenderem. Porque assim, pessoal, não tem como gravar vários vídeos, porque é um sacrilégio pra gente gravar vários vídeos aqui. Então, vamos lá. Vamos pro primeiro ponto da anatomia comparada. É o que nós chamamos de órgãos homólogos ou divergência evolutiva. Ok, pensem comigo. Comparem o braço de um ser humano, a pata de um gato, a nadadeira de uma baleia e a asa do morcego. O que é que esses órgãos eles possuem em comum? O que é que esses seres vivos possuem em comum? Uma única coisa, a origem embrionária. Ou seja, ambos são mamíferos. Agora, quando eu vou para a questão da fisiologia, né, da função dessas partes de cada um desses animais, eu já vou encontrar divergências, que é o que eu chamo de divergência evolutiva. Diferenças, tá bom? Divergência é a mesma coisa de diferença. Por exemplo, o ser humano, o gato, a baleia e o morcego são mamíferos. Beleza. Os órgãos são homólogos, porque homo significa igual, significa dizer que eles têm a mesma origem embrionária. Ambos são mamíferos. Ok.
Mas o braço do ser humano tem a mesma função da pata do gato? A pata do gato tem a mesma função da nadadeira da baleia? A nadadeira da baleia tem a mesma função da asa do morcego? Não, né, gente? O braço, a gente pega as coisas, pega os objetos, movimenta. O gatinho caminha com suas patinhas. A baleia nada com sua nadadeira. E o morcego voa com suas asinhas. Então, a divergência evolutiva dessa anatomia que eu acabei de falar para vocês entre essas 4 espécies, ela está na fisiologia. A origem embrionária dos 4 são iguais, porque ambos são mamíferos, mas a função desses órgãos comparados são diferentes. Cada um vai ter uma função específica. Então, essa anatomia, para esse exemplo de anatomia comparada, eu vou chamar de órgãos homólogos ou divergência evolutiva, ou os dois. Segundo ponto da anatomia comparada, órgãos análogos e convergência evolutiva. Beleza, vamos lá. Eu tenho a asa de um morcego e a asa de uma ave. Por que que a asa de um morcego e a asa de uma ave, na anatomia comparada, está dentro dos órgãos análogos e da convergência evolutiva? Primeiro, o morcego é um mamífero, certo? Então, a origem embrionária dele é totalmente diferente da origem embrionária de uma ave. Então, eu chamo de órgãos análogos porque a origem embrionária desses 2 animais, desses 2 seres vivos, são diferentes. Eu chamo de convergência evolutiva porque elas têm a mesma função. Qual é a função da asinha do morcego e a asinha das aves? Voar. Ok? Certo? Então, essa segunda comparação de órgãos análogos é quando é que é órgãos análogos? Quando a origem embrionária dos animais, dos seres comparados é diferente, mas a função dos órgãos comparados é a mesma. Ou seja, mesma função, origem embrionária diferente. Certo? Terceiro ponto, estruturas vestigiais. Todo mundo já ouviu falar do apêndice, todo mundo já ouviu falar dos sisos, todo mundo já ouviu falar do cóccix, né? Todo mundo já ouviu falar. Então, o que tem a ver isso? Os órgãos vestigiais são aqueles órgãos que alguns seres vivos possuem, mas eles não são utilizados. É como se eles não servem para nada. Por exemplo, o apêndice, se a gente tirar o apêndice, ó, beijos, nem sente falta. O apêndice só no ser humano, no homem, o apêndice ele não tem nenhuma função. Mas em outros animais, né, como os animais herbívoros, né? No caso, deixa eu pegar aqui um animal herbívoro para vocês verem que tem apêndice. Ó. Esse animalzinho herbívoro, que é um coelho, esse coelho parece um cachorro, mas é um coelho. Ele usa o apêndice, por quê? Porque ele é um animal herbívoro. Então, o apêndice, ele é um auxiliar no processo de nutrição, né, de digestão dos herbívoros, mas para nós seres humanos ele não tem nenhuma função. Então ele é chamado de órgãos vestigiais porque para algumas espécies ele é de fundamental importância, mas para outras espécies ele não tem nenhum tipo de importância, tanto faz. Do mesmo jeito os sisos, né? Os sisos só estão ali mesmo para fazer a gente sentir dor, né? Mas se você retirar os sisos, ó, não dá em nada. Tem também, tipo, o tendão palmar longo. Tipo, um tendãozinho que a gente tem aqui. Algumas pessoas possuem, outras não possuem. Eu acho que eu não possuo, não.
certo? Algumas pessoas possuem, outras não possuem, ó. Tipo um tendão que a gente tem aqui. Então, tanto faz a pessoa, né, o ser humano ter como não, que ele vai continuar vivendo de boa. Então, isso aqui são as estruturas vestigiais, né, que é uma evidência evolutiva. Então, na anatomia comparada, gente, nós temos os órgãos homólogos e a divergência evolutiva, que é quando os órgãos, os órgãos comparados, né, os seres vivos que tiveram os órgãos comparados possuem a mesma origem embrionária, mas aqueles órgãos têm funções diferentes em cada um deles. Temos também os órgãos análogos e a convergência evolutiva. Os órgãos análogos, eles têm origem embrionárias diferentes, mas a função daquele órgão comparado é a mesma em ambas as espécies. E as estruturas vestigiais, algumas estruturas, como o apêndice, o tendão palmar e os sisos, o cóccix, para alguns seres, né, esses órgãos, eles são muito importantes, né, como o apêndice para os herbívoros, mas para outros, como nós seres humanos, ele não tem nenhuma diferença, ele não faz nenhuma diferença. A gente não vai deixar de ser menos ser humano ou perder algum tipo de habilidade por causa da ausência desses órgãos, não, né? Porque no caso o apêndice, se você tiver um apendicite, você pode retirar, os sisos você pode retirar, e assim vai. Bom, um terceiro ponto, né? Um quarto, na verdade, é um quarto ponto que tem aqui dentro da anatomia comparada, são as semelhanças genéticas, né? Entre as espécies. Então, quanto maior for a semelhança genética entre as espécies, que são consideradas diferentes, né? Mais uma vez eu vou vir aqui para o que tá me ajudando hoje, né? Pelo menos. Ai, meu Deus, o que tá com o pescoço rasgado. Assim, né? É o que nós chamamos de bioquímica comparada, né? Quando a gente compara o número de aminoácidos que tem no DNA de determinadas espécies, essa quantidade ela vai dizer o grau de semelhança entre aquelas espécies ou não, né? Por exemplo, o chimpanzé, ele não tem nenhum aminoácido que seja diferente dos aminoácidos que nós temos no nosso DNA. Então, significa dizer que nós temos uma grande semelhança, né? Uma grande semelhança genética com os chimpanzés. Então, nós temos um ancestral comum. Nós não evoluímos do macaco, nós possuímos um ancestral comum com eles. Por exemplo, já o sapo, a diferença entre os aminoácidos do sapo com o do ser humano são 67 aminoácidos. Então, é uma diferença muito grande. Então, o parentesco evolutivo, ele já é lá, né, muito distante, né? Então, a bioquímica comparada, ela também é uma evidência evolutiva, ou seja, quanto maior for a semelhança entre as biomoléculas das espécies comparadas, maior vai ser o grau de parentesco entre elas.